Queridos irmãos, queridas irmãs, e nessa terça-feira, dia 9 de novembro, a igreja celebra a dedicação da Basílica de Latrão, a chamada Igreja Mãe da Igreja de Roma, porque é a primeira catedral a ser construída em Roma, lá nos tempos do imperador Constantino. E celebrar essa igreja mãe é celebrar a comunhão de toda a igreja, unida com o Papa Francisco, unida com a tradição da Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o texto do Evangelho escolhido para esta festa da Basílica de Latrão, João, capítulo 2, versos 13 ao 22. Aproximava-se a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e cambistas instalados ali. Então fez um chicote de cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas, revirou suas mesas. E os vendedores de pombas disse: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me devora. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu: destruí esse santuário e o levantarei em 3 dias. Os judeus então disseram: a construção desse santuário durou 46 anos, e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário que é seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram do que ele tinha dito isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o templo, o santuário, lá no tempo de Jesus, era o lugar do encontro com Deus. Como hoje, os nossos templos, os nossos santuários, continuam sendo o lugar, um espaço do encontro com o Senhor, sinal visível da presença de Deus. Por isso, celebrar a construção, a dedicação de uma igreja é celebrar esse templo visível, esse lugar onde Deus habita. Porém, o templo, como lugar da mediação da presença de Deus, havia se tornado um lugar de comércio, um lugar de exploração. Não mais um lugar do encontro com Deus, mas uma casa de ladrões. Por isso Jesus chega para purificar esse templo. Mas nós podemos ir além. A purificação do templo é também a purificação da igreja, ou no tempo de Jesus, das religiões. Porque a igreja é sacramento de Deus. Jamais pode se tornar uma empresa para negócios, jamais pode se transformar numa casa de comércio, jamais podemos usar o nome de Deus para roubar, para explorar os outros. Purificar o templo é
novamente resgatar o sentido originário do templo e da religião. A casa de meu Pai é lugar do encontro com Deus. As religiões existem para nos religar a Deus e não para ser lugar do comércio. Mas Jesus faz uma profecia, e uma profecia bastante radical. Vou destruir esse templo e em 3 dias construirei novamente. E os judeus ficaram revoltados. 46 anos foram gastos para construir esse santuário. E você destrói e constrói em 3 dias? E Jesus estava falando do seu corpo. Porque Jesus é o novo templo. E é em Jesus, o sacerdote eterno, que agora oferecemos o nosso culto a Deus. É no templo santo, Jesus, que nós encontramos, fazemos novamente a mediação. Por isso, São Paulo vai dizer, ele é o único mediador entre o céu e a terra. Ou na carta aos Hebreus, quando ele diz, Jesus é sacerdote, é altar e é cordeiro. Agora, nós podemos dar um passo ainda para dizer, todo ser humano, criado à imagem de Deus, templo vivo do Espírito Santo, é chamado a si esse lugar do encontro e da mediação de Deus. Por isso, nenhum ser humano pode ser peça de comércio, de exploração, de troca com os outros. Queridos irmãos e irmãs, como é bonito esse texto, lido à luz desse novo tempo que Jesus nos traz. Primeiro, ele vem para purificar, para resgatar o sentido originário do templo e das religiões, como esse lugar do encontro com Deus, da mediação, esse sinal visível da presença do Senhor. Ele se apresenta o seu corpo como o templo vivo, o novo templo, onde nós encontramos e fazemos a experiência com Deus. E ao mesmo tempo, ele chama a nossa atenção para que possamos ser templos do Espírito Santo, cuidando de nós para sermos lugares da mediação de Deus e jamais explorando os outros, porque somos templo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.